Boa noite, Brasil, boa noite vocês. Estamos começando o nosso programa Madrugada de Bênçãos ao vivo aqui pela Rede Século XXI. Momento de rezarmos, confiarmos em Deus e de buscar sempre mais a graça de Cristo. E olha, desde já eu quero fazer um convite todo especial para você, porque você sabe que nós mais queremos aqui é rezar por você, por suas necessidades. Então, comece a ligar, participa do nosso programa 19 3871 9620. 19 3871 9620. E ó, deixa eu falar uma coisinha, que tem coisa boa aqui, hein? Para quem participar do programa hoje, nós temos o sorteio, você vai ver aí, do livro de São João Maria Claret, também a oração do santo e um livro de fé para você colorir. Então, serão 2 sorteios e você vai ligando ou participando ao longo do nosso programa, porque além desses sorteios, como sempre digo, o maior presente que nós queremos dar para você é a nossa oração e você sabe disso, né? Então, vamos estar sempre rezando por você, por suas necessidades. Então, ligue, participe, todas as suas necessidades, aquilo realmente que está aí afligindo o seu coração. E sabe por quê? Porque o nosso tema de hoje é o pecado e a salvação. Oh, meu Deus do céu, hein? Como nós buscamos a salvação e pelo amor de Deus nós vamos alcançar, porque Deus é amor, é misericórdia. E ó, desde já deixa eu fazer também um convite, um pedido todo especial para você que ainda não é sócio. Ajude-nos a evangelizar. O Brasil precisa ser evangelizado. O mundo precisa ser evangelizado. Então, ligue para a gente e torne-se um sócio evangelizador. O mesmo telefone 19 3871 9620. Tornando-se um sócio, você vai receber gratuitamente na sua casa todo mês a revista Brasil Cristão. Essa revista que é um excelente conteúdo evangelizador, vai te ajudar a crescer na fé como pessoa, em família, em comunidade e mais, hein? Junto com a revista vai também o subsídio Reflexões para um Brasil Cristão, que ali você tem a meditação do Evangelho diário. De repente você foi lá na missa, o padre explicou, mas você não compreendeu alguma coisa, aí você vai ler lá a explicação, vai te ajudar a clarear a mente e entender aquilo que Jesus está falando através da sua palavra a você. Então, torne-se um sócio evangelizador. 19 3871 9620. E claro, mais uma vez, além da revista, o nosso maior presente, repito, é a oração. O seu nome vai estar aqui, ó, no nosso livro perpétuo de consagração. Vamos rezar por você para todo o sempre, porque o seu nome vai estar aqui inscrito no livro e todas as nossas orações, todas as missas, tudo celebrado nas suas intenções. Então, existe presente maior do que rezarmos uns pelos outros, rezarmos por você? Então, esse é o maior presente que queremos te dar, a nossa oração. Então, ligue, torne-se um sócio evangelizador. 19 3871 9620. Você deve estar estranhando porque o padre Adilson está aqui hoje, né? Bom, o padre Rodolfo, que agora apresenta às quartas-feiras, não está bem de saúde, mas é só um probleminha de garganta, está meio rouco. Na graça de Deus, semana que vem, ele vai estar aqui com a gente, apresentando mais uma vez o horário dele, o programa Madrugada de Bênçãos. Mas eu dizia para você que o nosso tema é o pecado e a salvação. Vamos começar a nossa reflexão desta noite pegando a questão da salvação. Depois a gente entra no pecado, porque senão nós vamos imaginar assim, mas nossa, ninguém é salvo, não sei o quê. Não. Nós temos que primeiro entender que desde que Deus nos criou, o desejo dele era um só, de nos salvar. Esse é o desejo de Deus. Deus não quer perder nenhum, mas nenhum sequer dos seus filhos. Ele quer salvar a todos, ele quer salvar a cada um. E ele quer salvar você. Creia nisso, bote fé nisso e toma posse disso, porque ele quer te salvar. Agora,
existem algumas condições para a salvação, né? E aí entra justamente o fato primeiro da fidelidade. Se nós percorrermos ao longo da história, Deus sempre manifestou o seu lado amoroso e foi chamando, através de sinais, através de aliança, o seu povo a voltar-se para Ele, a amolecer o coração, a abandonar a idolatria, a deixar de buscar outras coisas para buscá-lo e fazer dele seu único Deus e Senhor. Por isso que sempre a vontade de Deus é de salvar e sempre foi, sempre será de salvar o gênero humano. Então vamos recordar, Deus fez aliança com Moisés, libertando o povo das garras do faraó. Deus fez aliança com Abraão, o nosso pai na fé, chamados, a exemplo de Abraão, a viver uma fé inabalável. Deus fez aliança com Noé, quando do chamado para criar a arca. E Deus depois foi falando ao seu povo por meio dos profetas. Agora, o mais engraçado de tudo isso é que, com tantos sinais, com tantas coisas, o povo ainda continuava com o coração duro. Aliás, se nós trazermos para o nosso dia, ainda muita gente está com o coração duro, não se abre à ação de Deus, à graça de Deus. Eu creio que você crê fielmente nesse Deus que te resgata, eu creio que você caminha para a salvação porque você confia nesse Deus libertador e nesse Deus que resgata. E essa é a grande condição de fé, porque quando o homem endurece o coração, ele se afasta de Deus. E se afastando de Deus, ele vai caminhar segundo a sua própria vontade. E aí entra o orgulho, entra a soberba e tantas outras coisas que faz com que ele ache que não precisa mais de Deus. Então Deus lá atrás fez aliança, depois Deus suscitou os profetas e Deus começou a falar mais uma vez ao povo por meio dos profetas e chamando justamente a voltar o coração, a resgatar a aliança primeiro, a retomar o primeiro amor para nunca esquecer desse Deus. Só que o que aconteceu? Ainda assim, o povo, parte do povo, não ouvia os profetas. Continuaram caminhando segundo a sua própria vontade, ao seu bel prazer. Abandonou Deus, esqueceu das maravilhas que ele realizou, esqueceu do grande chamado de Deus através de Moisés de tirá-los ali da escravidão, do grande jugo do faraó. E começaram então, poderemos usar essa palavra mesmo, a debandar. Começaram a prestar culto aos homens, começaram a criar os seus deuses com letra minúscula, começaram a se endurecer cada vez mais. Aí, a partir daí, esqueceu-se justamente tudo aquilo que Deus havia proposto e pedido a partir da aliança feita com Moisés no Monte Sinai, onde entra os 10 mandamentos, onde entra toda a questão dos preceitos a ser cumpridos, e aí entra a prática da justiça, entra justamente a questão do não desamparar órfão, viúva e tantas outras coisas. Só que chegou um tempo que a própria condição da fragilidade do povo de Deus fez dele novamente um povo escravo. E o que acontece quando o povo torna-se escravo? Eles abandonam mais uma vez esse Deus, aí voltam novamente à idolatria. Só que o mais engraçado de tudo isso é que eles culpam Deus. Eles vão falar assim, mas Deus nos abandonou, Deus nos fez chegar a essa situação, Deus esqueceu de nós. Aí surge o grande profeta Isaías. O profeta que, num primeiro momento da sua vida, chama muito a atenção e mostra uma visão totalmente apocalíptica das coisas, da destruição disso, daquilo outro, o fim do povo. Mas depois também surge, numa segunda fase, o profeta da esperança.
Isaías que chama o povo a abandonar a idolatria e crer que Deus não os abandonou. Aliás, Isaías faz um questionamento ao povo. Ele pergunta, em outras palavras, ele diz assim: foi Deus que abandonou vocês ou foram vocês que abandonaram Deus? Porque Deus continua sendo Deus. E vocês começaram então a prestar culto ao rei da Babilônia, fazer dele o Senhor e assim por diante. E aí o profeta vai chamando o povo à esperança, a voltar o coração para Deus, a abandonar a idolatria, a deixar de buscar as outras coisas para buscar o verdadeiro Deus numa atitude justamente de arrependimento. Numa atitude de voltar para esse Deus que não abandona absolutamente ninguém, mas pelo contrário, está junto, está caminhando, está do lado, está ali conduzindo. Mas vale recordar de novo, lá atrás, no livro do Êxodo, quando Deus diz para o povo: eu sou um Deus ciumento. Eu não quero que vocês busquem absolutamente nada, porque eu sou o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então vejam que Deus vai preparando a história para nos salvar. Para salvar a mim, para salvar você, para salvar a toda a humanidade. Deus, através dos profetas, vai chamando a atenção do povo de tudo aquilo que ele já realizou. E chama o povo a voltar-se para ele, através dos profetas. Só que eu dizia, né? Alguns, ainda em nossos dias, ouvem a palavra de Deus. E vale dizer que ouvir não é simplesmente entrar por aqui, não, pelo ouvido, minha gente. Mas ouvir a palavra de Deus é acolher a palavra para que ela entre pelo nosso ouvido, mas que ela vai parar em nosso coração, para que haja realmente uma mudança em nós. Só que foram profetas, diversos, Amós, Isaías, Jeremias, Baruque, tantos outros, que foram trazendo a palavra de Deus, chamando o povo à esperança. Só que chegou um momento que Deus viu que, mas já fiz tudo isso, já enviei profetas, vou enviar o meu filho. E Jesus então envia ao mundo aquilo que lhe é mais precioso, aquilo que lhe é mais caro, aquilo que lhe mais vale, que é o seu filho, que assume toda a condição humana, aí exceto o pecado, porque é o Filho de Deus, é Deus com o Pai, é Deus com o Espírito Santo. E envia justamente o seu Filho para mostrar o que, senão o amor de Deus por cada um de nós, o amor de Deus pela humanidade. E o convite que o Filho nos faz, mais uma vez, é para voltar o nosso coração para Ele. Para justamente olhar para esse Deus que é o Deus do amor, que resgata, que acolhe, que não exclui e não manda para fora ninguém, mas chama todos para junto de si. E chama, acolhe. Só que aí é que está a questão. Porque Deus está sempre realizando a parte dele em relação à humanidade e em relação a cada um de nós. Só que deve ficar uma pergunta para você agora. E a pergunta é: o que você faz em relação a Deus? Porque vale dizer o seguinte: a resposta de Deus para tudo em sua vida vai ser uma só. Deus vai sempre dizer sim. Deus nunca diz não. E por quê? Vamos voltar lá no ato da criação, quando Deus nos criou. Primeiro que Ele colocou aquilo que Ele é próprio dele em mim, em você. Nos deu amor, a capacidade de amar, de deixar ser amado. Mas Deus, na sua sabedoria infinita, nos deu a sabedoria, que também nessa sabedoria está a liberdade de escolha. Então você escolhe o caminho a seguir. Você escolhe até mesmo o seu destino, se você não quer deixar Deus conduzir
a sua vida. Só que aí, na sabedoria dada por Deus a você, você sabe o caminho que você escolhe lá na frente, aonde você vai chegar. E foi aí justamente que Jesus quis nos mostrar que um caminho só por cada um de nós deve ser seguido. Que não é outro senão o caminho da sua palavra que nos leva ao Pai. Ninguém vem a mim senão o Pai o atrair. E ninguém vai ao Pai senão por mim, nos diz Jesus. E aí, como é que fica então? Bom, eu quero caminhar com Deus. Eu quero alcançar a salvação. Eu preciso acolher a salvação. E não é dizer Jesus é o Senhor, amém, que eu serei salvo. Não é isso, minha gente. Acolher a salvação é renunciar tudo aquilo que você realizou, que não vem de Deus, que não é de Deus. Assumir o verdadeiro e mais profundo propósito de conversão para caminhar na graça sob a luz da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que justamente nos conduz o quê? À salvação. É a conversão, é a mudança de vida. E quando nós falamos de alcançar a salvação, de acolher a salvação, é também a renúncia ao pecado. E aí nós entramos na primeira palavrinha do nosso tema, o pecado. Você sabe que Deus não condena o pecador. Você sabe muito bem disso. Deus condena o pecado. E se Deus quer nos salvar, Ele quer que tenhamos a coragem para renunciar ao pecado e tudo aquilo que nos leva a pecar. Então é buscar realmente, iluminados pelo Cristo, conduzidos pelo seu Evangelho, a santidade. Eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês agora, né? Eu sempre faço lá na paróquia, que às vezes as pessoas acham que ser santo é você curvar a cabeça, colocar as mãos para ficar assim todo piedoso, né? Amém, Senhor, amém, Senhor. Não, não é isso. A santidade primeira brota do nosso interior, que nos leva justamente a renunciar às coisas exteriores que nos levam a pecar. E aí vejam, primeira coisa é saber que Deus vai sempre nos perdoar. Sempre, sempre, sempre. Sempre. O Senhor está lá com os braços abertos, estendidos, e esperando, falando para você, venha. Eu estou ansioso para te abraçar, eu estou ansioso para te acolher, eu estou ansioso para dar a você o perdão dos seus pecados. Mas precisa ter arrependimento. Porque se não há arrependimento, não há condição para a mudança de vida, para a conversão. Então eu vou hoje, me reconcilio com Deus através do sacerdote, mas amanhã eu volto a cometer o mesmo pecado. Aliás, vale dizer, né? Já que estamos falando de pecado, sobre o sacramento da reconciliação. A graça realmente acontece em minha vida quando eu me arrependo. Porque não adianta eu ir no sacerdote hoje, me confessar, dali 2 dias voltar cometendo o mesmo pecado, dali 3 dias o mesmo pecado, 4 dias o mesmo pecado, então um dia sim, um dia não, o mesmo pecado. Eu te pergunto, houve arrependimento? Houve proposta de conversão, de mudança de vida? Houve desejo de busca de santidade? Se não há arrependimento, não há graça. Se não há graça, há a indisposição à salvação. Porque não se aceitou em verdade a proposta do Evangelho de Cristo. Não se aceitou em verdade o desejo de mudar de vida. E olha, todos nós, às vezes a gente fala assim, né? A gente como padre tem muitas experiências de confissão, de todas essas coisas, né? As pessoas chegam, ai padre, mas é tão difícil. Padre, eu luto. Eu estou sempre ali, eu quero a misericórdia de Deus, eu quero mudar. Persevera, assume o propósito e em nome de Jesus renuncie. Porque aí sim, todos nós, porque todos nós somos humanos, minha gente. Todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós temos as nossas limitações. Às vezes nós pecamos de forma inconsciente, pecamos de forma consciente, mas a graça de Deus está acima de tudo isso, não é?
ou não é o apóstolo Paulo que nos diz, onde está a abundância do pecado, a superabundância da graça. Então, a graça é muito maior do que qualquer pecado. Mas, como dito, exige de nós conversão, exige de nós mudança de vida. Então, se eu procuro realmente caminhar segundo aquilo que me pede o Senhor Jesus, eu vou de fato renunciar ao pecado. Eu vou assumir o propósito de não pecar. Se eu escorrego amanhã, se eu volto a pecar, eu vou novamente no sacerdote, vou pedir perdão, falo, eu quero caminhar segundo aquilo que me orienta o Senhor Jesus, segundo aquilo que me pede o Senhor Jesus. E diga, Padre, eu preciso de ajuda. Me dê uma orientação espiritual. Me oriente para que realmente eu possa sair da zona de pecado para sempre caminhar na zona da graça. Para que eu possa, quando concluir a minha caminhada nesse mundo, a missão nesse mundo, alcançar a salvação, alcançar a vida eterna. Mas nenhum de nós, devemos, após justamente o ato da reconciliação com Deus, da confissão, nos sentir culpado, porque o Senhor nos concedeu a graça do perdão. E isso é o que nós precisamos entender, porque a experiência da renúncia do pecado e da reconciliação com Deus é a maior experiência que um ser pode fazer na própria vida. A segunda delas é quando você é capaz de ir, dar ou pedir o perdão para o outro. Se liberta de um peso tremendo, se liberta de uma condição tão desgastante, que aí sente de fato a graça de Deus na sua vida. Hoje, minha gente, hoje mais do que comprovado, as pessoas que vivem uma religiosidade intensa, pode fugir um pouco do nosso tema que eu vou falar, mas está ligado à questão do pecado. As pessoas que vivem com intensidade a religiosidade, elas enfrentam sérios problemas de saúde e a sua recuperação é muito mais rápida. As pessoas que guardam mágoa, ódio, rancor, raiva, falta de perdão no coração, quando pega uma doença, a recuperação é extensa. Quer dizer, a cura física depende da condição espiritual. Você tendo a cura espiritual, você consegue com maior agilidade, mais rapidez, ter também a cura física. Por isso que primeira coisa que você deve fazer é buscar a sua cura espiritual. A cura espiritual a partir da experiência do perdão, da reconciliação com Deus, renunciando realmente o pecado, vai procurar o sacerdote, vai se confessar com ele, fala, olha, Padre, eu preciso me confessar, eu quero me libertar de algumas coisas que me amarram, e não é há pouco tempo, há longo tempo em minha vida. Tenha certeza e creia pelo nome de Jesus, que depois que você fizer isso, você vai sair uma pessoa nova, você vai ser renovado pelo Cristo, pela sua graça. E você vai entender que aí você vai estar realmente caminhando para a condição de ser salvo, da salvação, porque uma coisa é intimamente ligada com a outra. Se você está no pecado, desculpa a verdade, mas você não consegue alcançar a salvação. Agora, se você está no pecado, com a disposição de renunciar ao pecado, reconciliar com Deus, creia, você vai alcançar a salvação. Por isso que não é difícil ser salvo. Basta todos nós queiramos isso. Basta que eu queira ser salvo, basta que eu queira caminhar com a palavra de Cristo, basta que eu queira realmente viver o amor, testemunhar o amor, proclamar a graça de Deus, viver na graça de Deus. Olha o grande chamado que o Papa Francisco faz a cada um de nós, com esse ano extraordinário da misericórdia. É um convite a aprendermos de Deus que é amor,
um convite a aprendermos de Deus que é misericórdia. Um convite para você experimentar o amor misericordioso de Deus. Eu acho que vale a pena, quer dizer, eu acho não, eu creio que vale a pena. Que vale a pena você experimentar esse amor misericordioso, renunciando ao pecado, renunciando tudo aquilo que te leva a pecar, para que você, participando da graça de Deus, você possa alcançar a salvação. Então, confia nesse Deus, abra o seu coração a Ele, deixa a graça tocar em você. E olha, eu quero rezar de modo muito especial por você que guarda alguma mágoa em seu coração, que tem ódio de alguém, que precisa perdoar alguém. Eu quero rezar por você no nosso programa desta madrugada.